E aí, turma? Prontinhos para mais umas dicas comigo, professor Riva, dicas de artes visuais para o Enem? Já tomou um cafezinho, tomou uma água, deu uma relaxada? Então vamos nessa, pessoal. Olha só, o nosso assunto hoje, né? Identidade nacional, até continuando um pouco do bate-papo anterior, nós temos como foco analisar o modo como as artes visuais representaram os tipos nacionais, a identidade nacional, principalmente quando começou essa preocupação com nossa identidade. Em que momento a construção de nossa história, de nossa cultura, de nossa identidade passou a ser de interesse das autoridades? Vamos ver? Nós vamos analisar então a relação entre dois períodos bem importantes dentro de nossa arte, tá bom? Que foi exatamente o romantismo do século XIX e o modernismo, ok? Século XX. Olhem só, gente, o que aconteceu? Diferentemente do romantismo, o romantismo aqui no Brasil ocorre de modo diferente do modelo europeu. Nós sabemos que lá fora o romantismo tem uma origem associada diretamente à burguesia, certo? Aqui no Brasil não. Ele veio para atender os interesses da coroa quanto à afirmação, à construção de nossa identidade a partir do resgate de elementos de nossa formação cultural, de nossa formação como povo, de nossa história. É um período pós-independência, um Brasil independente que precisa mostrar ao mundo agora a sua cara. Mas esse é o problema, qual é a cara desse Brasil? Não é? Nós não temos praticamente história. A gente está falando de 1500 para 1822, vai um bom tempinho, né? Então, gente, olha só, com a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, tá? Algumas teses foram surgindo acerca da construção de nossa história, de nossa identidade. Bem, o romantismo teve um importante papel de certo modo fixar essas ideias, tá? Nesse caso, nós teremos a construção de uma identidade a partir do enaltecimento, da exaltação ao branco, a mitificação da figura do índio e a recusa às etnias africanas, a recusa ao negro. Essa é a base do nosso romantismo. Você pode perceber isso muito bem na literatura romântica. Primeira fase, a fase indianista. Lembram disso? Idealização do nativo, tá? Mitificação deste. Existiu aqui, mas não existe mais. A exaltação ao branco e a recusa às etnias africanas, ao negro. Ok? Olhem só, acompanhem aqui comigo. O romantismo constrói, na verdade, uma fantasia em relação à criação do nosso país. Isso se espelha bastante nessa obra de Vítor Meirelles, intitulada A Primeira Missa, onde o centro, né, essa cruz destaca a importância da religião, mas, em segundo lugar, vem a presença do branco, do colonizador, né, o promotor do desenvolvimento dessas terras. E aqui, gente, olha só, os nativos no misto de encantamento, fascínio com isso tudo que está acontecendo, né? Que acontece? Então, dessa ideia de unir o mito indígena com o desenvolvimento branco europeu, é que foram criadas as imagens dos nativos aqui no Brasil durante o romantismo na pintura. Olhem só, quando você pega, por exemplo, essa escultura, a alegoria do Império Brasileiro, pronto, ela retrata tudo que você precisa saber. Essa é a ideia, né, que o Império Brasileiro quer transmitir. Olhe bem a face desse índio. Difícil dizer de que etnia a que etnia ele pertence. Claro, gente, está mais para um deus grego que para um índio mesmo, né, aqui do Brasil. Então ele une o cocá, as roupas, os típicos acessórios, adereços indígenas, aos brasões, aos símbolos, agora da coroa, ok? E aí disso então você vai ver na pintura quais serão os reflexos. Teremos então, como por exemplo, nessa pintura de Rodrigues Duarte, a morte já está lá. Gente, olhem bem os detalhes dessa índia, ela é mais branquinha que qualquer um de nós aqui, nem vem. Esse índio então, olha só que perfil. Não, pode tentar que você não vai achar a etnia desse índio nem que você queira. E ainda mais esses índios criando o Cocker Spaniel aqui, né? Deve ser dele, então, do jesuíta lá. Outra, quando a gente pega Ensaio para Marabá, de Rodolfo Amoedo, é quase que uma capa da Playboy isso aqui. Olha, gente, branca, ruiva, essa mestiça? Não, gente. Então o que nós temos é a idealização mesmo total
dos tipos nacionais. Ok, gente? Uma distorção total da figura do índio. Aí, bem, já vimos, o romantismo, então, ele teve esse importante papel de despertar o sentimento, né, de fervor nacionalista em todos os países onde se manifestou. Mas, Riva, até aqui no Brasil, com esses índios brancos, sim, gente, esse foi o papel dele. Tá, okay? Mais uma vez, certo ou errado, esse foi o papel do romantismo, tá? Tentar construir a nossa identidade. Agora, a reação a esse romantismo, a essa ideia de nacionalismo do século XIX, essa falsa identidade, nós encontraremos aonde? Nos modernos. É isso, tá? Na Semana de Arte Moderna. O que acontece? Os modernistas já estavam interessados em alinhar a arte nacional ao que estava acontecendo lá fora. Recusar o passadismo espelhado pelo romantismo, neoclassicismo, realismo. Os artistas da vanguarda, vamos colocar vanguarda nacional, por que não? Né? Os artistas modernistas brasileiros se inspiraram em quê? Na vanguarda europeia. Tentaram colocar o Brasil, então, em contato com o que tinha de novo lá fora, porém canalizado para temas nacionais. É isso, olha só. Isso aqui é bem legal para vocês. Semana de Arte Moderna, realizada em 13 e 17 de fevereiro de 22. Bem, época de centenário, ano de centenário da independência. Tá? É como se eles proclamassem, então, a independência da arte em relação ao passado e seus valores. Muito legal isso aqui, né? Mas os modernistas propunham a devoração, olha que termo, do estrangeiro, ou seja, um movimento de caráter antropofágico cultural. Legal isso aqui, né? Ora, eles então propõem agir como aquele índio pré-cabralino que devorava o inimigo para sugar a sua força. Então é isso que nós vamos fazer, né? Nos alimentar da cultura, né? Do que tem lá fora, do que a cultura, o que a vanguarda europeia tem a nos oferecer. E aí você tem essa obra que é um marco. Olha só, meus amores, aqui, se no século XIX os tipos nacionais foram recusados pela arte, agora com os modernistas não. Nessa tela Abaporu mesmo, você tem a pura homenagem àqueles tipos, né, nacionais, ou pelo menos o começo para valer. Lembrando para vocês, Tarsila não participa da Semana de Arte Moderna, mas ela é quem melhor espelha os ideais dos modernistas. Tudo bem? Nessa tela Abaporu, então, olha só, a gente passa a ter a paisagem do sertão, né? O mandacaru, essa flor desse mandacaru que lembra, parece um sol explodindo também. E você tem a figura do índio, sabe? O Abaporu, o antropófago, aquele mesmo para que assistiu às outras dicas, né? Uma homenagem àquele índio descrito por Hans Staden. Lembram das dicas anteriores? Pois bem, eles não querem mais aquele índio do romantismo, aquele índio falso, transformado pelo olhar do europeu, tá? Ele agora quer o índio, esse nativo, o autêntico, tá ok? É isso que a tela Abaporu representa. Olhem só. Esse pé expressionista grande tocando o chão exatamente para ressaltar, né, o toque do nativo com o solo, com a terra, né, com o território nacional. Olha que legal, gente. E aqui você vê a presença do negro, a valorização das etnias africanas na obra de Tarsila. Olha que barato. Tão recusado no século XIX, pois ele agora é exaltado. Essa então, gente, essa obra para mim é que melhor resume todas as propostas. Olha que barato. A própria tela Antropofagia, ela une o Abaporu e a negra. E mais uma vez, a paisagem ao fundo. Consegue ver o Brasil nessa imagem? Consegue? Pois é isso. O que acontece? A partir de agora, temas nacionais vão se tornar cada vez mais comuns nas pinturas. Vai ser assim com Di Cavalcante e suas mulatas, tá? O carnaval sendo representado, o sambista, a alegria, a dança, o morro, tudo isso passa a ganhar as telas. E lógico, tendo a influência, né, as características da vanguarda europeia. Vocês vão ver a influência do cubismo, né, na geometrização de planos em algumas imagens. Vocês vão ver o expressionismo nesse exagero da formação da imagem, também muito comum, e do fauvismo, quando desenhos simples, cores bem fortes, bem marcantes. Mas isso
é para uma outra conversa, tudo bem? Um outro encontro, outras dicas. Por enquanto, eu quero que vocês atentem para isso, gente, para essa associação entre o modernismo brasileiro e os tipos nacionais. Tá ok? Um dos maiores exemplos? Dá uma olhadinha aqui comigo. Cândido Portinari, meus amores, olha só, tá? Onde ele leva para suas telas, ele dá dignidade a esses trabalhadores, né, na colheita do café. Ele traz para a tela também a denúncia social, gente. Agora são os tipos nacionais sofrendo com a seca, com a desigualdade, a fome. Olha só, tá? Agora, finalmente, voltamos a ter o Brasil de verdade em nossas pinturas, em nossos trabalhos, em nossa arte. Ok? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Espero que tenha gostado das dicas. Até a próxima.